A infância do menino Jesus, capítulo 37, subtítulo: Condenação simulada como um meio de regeneração. Estamos ainda continuando aquele fato que ocorreu lá na cidade, onde está o menino Jesus, numa vila, com a família, mas eles foram à cidade por causa de como nós vimos no capítulo anterior, e havia um sacrifício humano lá. Mas aí o Cornélio, Cirênio, está lá para resolver de outra maneira. Por isso o subtítulo aqui: Condenação simulada como meio de regeneração. Após este pronunciamento de Cirênio, aí tem que ver o capítulo anterior, que foi o pronunciamento lá, senão vai ficar muito longo. José novamente se postou à frente dele e disse: sou de opinião que deverias entregar ao Senhor o castigo desses servos pagãos, que realmente são malfeitores. Acredita-me, ninguém presta serviço agradável ao Senhor, Deus onipotente do céu e da terra, se manda matar o maior criminoso. Entrega, sem preocupação posterior, a punição justa desses homens ao Deus onipotente, e ele te abençoará com o veredito aplicado, caso não mudem de índole por meio de um verdadeiro arrependimento e uma conversão integral. Essas palavras levaram Cirênio a refletir acerca da atitude a ser tomada. E depois de decorrido algum tempo, decidiu-se a expor, ao menos, a um grande pavor da morte, como paga ao medo que fizeram passar a infeliz mocidade. Por isso disse a José: refleti bastante acerca do teu conselho, que seguirei. Apenas não me é possível nesse instante, pois tenho que pronunciar sua morte cruel, mas também merecida. Após terem passado pelo pavor mortal durante 24 horas, podes pedir-me em voz alta e diante do povo de lhes perdoar e revogar a pena máxima. Então te atenderei, dando a vida a estes patifes. Dentro da lei, eles têm de ouvir a condenação final. Só depois, em casos extraordinários, o perdão tomará lugar do veredito. Assim farei. José aprovou a resolução de Cirênio, que chamou os juízes, os lictores e esbirros, dizendo: trazei 3 cruzes e correntes de ferro. As cruzes devem ser enterradas no solo e acender um fogo ao redor durante 24 horas. Quando estiverem incandescentes, apresentar-me-ei dando ordem para nelas serem suspensos os criminosos. Em seguida, Cirene apanhou um bastão, partiu-o em 2, atirando-o aos pés dos condenados, e disse: ouvistes o veredito? Preparai-vos, pois merecereis tal fim. Tenho dito. A condenação teve um efeito tremendo sobre os sacerdotes, que começaram a clamar e se lastimar, pedindo socorro de todos os deuses. Imediatamente foram aprisionados, e os algozes se dirigiram à casa de instrumentos de tortura, enquanto Cirênio, José e Marônio seguiam a casa. Agora vem um subtítulo: dúvida de Maria quanto aos poderes do menino Jesus. Você vê, né? A Virgem Maria já era um super anjo, tá? Porque Jesus não ia nascer de uma coisa qualquer. Mas ela, no planeta Terra, na missão, ela estava bem apagadinha, por necessidade do contexto geral da coisa, da situação. Então, quando se aproximaram da vila, Maria, cheia de angústia, foi ao encontro deles com o filhinho nos braços e perguntou a José: o que aconteceu aos jovens? Porque ela estava sabendo, né, que o sacerdote estava pedindo a morte de milhares de jovens lá, como sacrifício. Se aqui, por ocasião de tempestade, não muito raras, sempre se praticam tais sacrifícios, não estamos seguros com o nosso filhinho. Não obstante seu grande poder,
tivemos que fugir da Palestina por causa de Herodes. E deduziu o seguinte: em certos casos, o menino Jesus ainda não possui bastante poder. Que coisa, né? E depende de nós protegê-lo. Ah, meu Deus, de todos os grandes perigos, retrucou José. Não te preocupes com isto, pois aqueles jovens destinados a sacrifícios tão deprimentes, nem o fio de cabelo foi tocado. Nosso bom Cirênio deu-lhes imediatamente a liberdade. E ao invés dos jovens, condenou os 3 sacerdotes que aqui vieram pedir consentimentos de Cirênio para a carnificina por meio da cruz em brasa. Foi apenas dada uma sentença simulada, pois amanhã cedo eles receberão um indulto. Isto, na certa, lhes servirá de lição, não mais propondo tal sacrifício expiatório de quem quer que seja. Fica, pois, tranquila e pondera que o Senhor, que até então nos guiou tão seguramente, não nos entregará ao poderio pagão. Essa explicação acalmou Maria e sua fisionomia alegrou-se, enquanto o filhinho, o menino Jesus, diz: Maria, se alguém tivesse domado um leão a ponto de o mesmo carregá-lo, qual dócil animal de carga, julga ser louvável ele temer a lebre arisca? Conquanto estranha a profunda sabedoria dessas palavras, Maria não as entendeu. Por isso, o pequenino prosseguiu: Sou eu, o poderoso leão de Judá, que te carrega nas suas costas. Como podes, então, ter medo daqueles que posso dissipar qual palha solta, com um simples sopro? Porventura, julgas ter fugido de Herodes para me salvar de sua ira? De modo algum, fugi para poupá-lo, pois se tivesse visto o meu semblante, teria selado o fim dele. Quanto às criancinhas que foram estranguladas por minha causa, acham-se imensamente felizes em meu reino e me rodeiam diariamente e reconhecem em mim convictamente o seu Senhor eterno. Assim andam as coisas. Por isso, convém silenciares a meu respeito, como foi determinado. Com relação a ti, deverias bem saber quem é aquele que deve chamar de Filho de Deus. E realmente assim fizeste. Maria comoveu-se profundamente, pois percebeu nitidamente que acolhia nos braços o próprio Senhor. Marônios, que se achava atrás de Maria, caiu de joelhos, dando oportunidade para Cirênio descobri-la, pois estava palestrando com um dos sacerdotes que o acompanharam. Incontinente, correu para junto do meninozinho a fim de saudá-lo e beijá-lo, o qual o retribuiu, dizendo: Cirênio, ergue o teu amigo Marônio, pois já está preparado para reconhecer-me. Entendes o que quero dizer? Bom, vamos finalizar aqui o capítulo 37.